Olá pessoal, eu sou Paulo Realino e hoje estaremos abordando o tema respiração celular. Um tema muito importante, pois diversos fungicidas e alguns inseticidas atuam nesse processo. Então vamos primeiro entender de maneira clara como funciona esse processo de respiração celular, para no segundo momento entender como é o mecanismo de ação de alguns fungicidas que atuam diretamente dentro desse processo. Beleza? Então vamos lá, de maneira rápida e direta como sempre. Bem-vindos ao Agro na Mosca. Hoje vamos abordar o tema respiração celular. É um tema um tanto quanto delicado, porém aqui nós vamos conseguir desmembrar algumas características principais desse processo de respiração com o intuito de levar a informação o mais clara e rápida possível. Ela é dividida em três principais fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons. Então, nada mais é que a cadeia respiratória. O objetivo aqui é a gente entender de maneira rápida e objetiva esse processo, para no segundo momento, como já foi dito, entender como ele é inibido por alguns defensivos. Então, antes de mais nada, eu gostaria de lembrar de onde vem a glicose, que é utilizada aí nessa primeira fase da respiração celular, que é a quebra da molécula. A glicose ela é oriunda da fotossíntese, da energia luminosa mais nutrientes capturados no solo, gerando o resultado final, que é uma molécula de energia, que é a glicose. Beleza? Então, os vegetais, a energia, a molécula de glicose, ou sacarose, molécula de energia de modo geral, ela vem oriunda da fotossíntese. Beleza? Então, vamos agora para a primeira fase do sistema respiratório. A glicólise nada mais é do que a quebra da molécula de glicose em duas, ou seja, eu tenho a molécula C6H12O6 com 6 carbonos quebrada e virando assim duas moléculas de 3 carbonos. Isso é a glicólise. Essas moléculas de 3 carbonos são os piruvatos, oriundos da quebra da molécula de glicose. E o objetivo dessa fase nada mais é do que quando eu faço a quebra dessa molécula, eu gero energia. O objetivo de todo o sistema respiratório é gerar energia para a planta, fungo ou para o indivíduo. Então, esse é o principal objetivo, e a primeira fase, simplesmente eu quebro a molécula de glicose, transformando ela em 2 piruvatos. Eu quebro a molécula de 6 carbonos em 2 moléculas de 3. E o resultado de energético aí desse processo, dessa quebra, são 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Resumindo, o ATP e NADH em moléculas altamente energizadas, ou seja, eu tenho a produção de energia com a quebra da molécula de glicose. Beleza? Fase 1 é isso. Aí tem um processo interessante que durante a fase 1 para 2, que a fase 1 ela acontece no citosol fora da mitocôndria, e a fase 2, o ciclo de Krebs já dentro da mitocôndria, acontece o seguinte: a molécula de piruvato no caminho para entrar dentro da mitocôndria, ela perde um carbono em forma de gás carbono. Então a molécula de piruvato, que é um ácido pirúvico, ela se transforma em um acetil, que é uma molécula de 2 carbonos, porque um carbono se perdeu para o ambiente em forma de gás carbono. Beleza? Ok. E aí acontece com essa molécula de acetil de 2 carbonos uma coisa interessante. Ela se associa a uma coenzima chamada A e se torna uma acetilcoenzima A. Qual que é o objetivo dessa coenzima? Simplesmente acelerar o processo da entrada dessa molécula de acetil para dentro da mitocôndria. Ao entrar na mitocôndria, essa coenzima se dissipa, ou seja, a molécula volta a ser só o acetil com os 2 carbonos. Outro detalhe interessante é que a partir do momento que essa molécula de acetil está dentro da mitocôndria, ela se liga a uma molécula chamada ácido oxalacético com 4 carbonos. Ou seja, a acetil ela tem 2 carbonos, se liga ao ácido oxalacético que tem 4 carbonos, se tornando uma molécula de 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Por isso, o ciclo de Krebs pode ser conhecido também como rota do ácido cítrico. E o objetivo do ciclo de Krebs nada mais é a quebra da ligação de carbono para gerar energia. Beleza?
Agora, então, nós já estamos dentro do ciclo de Krebs na fase 2, né? O acetil se juntou ao ácido oxalacético, ele se tornou ácido cítrico e começa agora o processo de descarboxilação, que é a quebra dessa molécula de carbono, ok? O ácido cítrico, uma molécula de 6 carbonos, passa pela descarboxilação e se torna o ácido cetoglutárico, que é um ácido com uma molécula de 5 carbonos. E esse processo de quebra dessa molécula gera energia e no resultado final do ciclo de Krebs a gente conta aí o quanto de energia foi produzido, beleza? Então, acabei de transformar o ácido cítrico em ácido cetoglutárico através da descarboxilação, quebra da molécula, ligação da molécula de carbono. Isso vai acontecer novamente. Agora o ácido cetoglutárico ele quebra de novo através da descarboxilação, a perda de mais um carbono e se transforma no ácido succínico, uma molécula de 4 carbonos. Então, a partir daí, nós não vamos ter mais descarboxilação, não tem mais quebra, não tem mais perda de carbono dentro dessa molécula. Vai ter mais 2 processos, que é a desidrogenação, a perda de molécula de hidrogênio, transformando-se o ácido succínico em ácido málico e, posteriormente, através de mais uma desidrogenação, transformando o ácido málico novamente em ácido oxalacético. E assim se inicia novamente o ciclo de Krebs. O resultado final do ciclo de Krebs nada mais do que geração de produção de mais 2 ATPs, 2 FADH e 6 NADH. Ou seja, eu tenho um aproveitamento muito grande dessas moléculas produzidas na glicólise para a produção de energia. E aí eu passo para a última fase, que é a fase número 3 de respiração celular, que é a cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons. Nada mais é do que eu pegar toda a energia produzida anteriormente e essa energia em forma de elétron eu conseguir transportar com o objetivo de produção de mais energia em forma de ATP, que é a molécula de energia mais rica considerada aí dentro desse sistema de produção. Então, já na fase número 3, essa energia é transportada em forma de elétrons. Em algum momento, através de alguns catalisadores, há a segregação dos hidrogênios. Os hidrogênios vão para a parte mais externa da mitocôndria e os elétrons para a parte mais interna. E aí, por oposição de polos ali, eles são atraídos. Ele passa por uma proteína chamada ATP sintase. E essa proteína ela tem a capacidade de gerar mais ATP. Então, basicamente, a terceira fase, a separação do hidrogênio e do elétron. O elétron tem um caminho a ser percorrido e aí, depois esse hidrogênio, pela atração aos elétrons, ele busca retornar para dentro para o meio mais interno da mitocôndria, passando pela ATP sintase, produzindo aí mais energia, mais ATP. Pessoal, esse é o resumo do sistema respiratório. É importante a gente saber e é um pouco complexo, então se ficou alguma dúvida, veja o vídeo novamente, busque a informação, que nos próximos vídeos nós vamos estar falando do mecanismo de ação de alguns fungicidas aí, como citrullinas, carboxamidas, que atuam dentro desse processo, tá bom? Então pessoal, esse é o assunto, o tema de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Agro na Mosca, informações relevantes de maneira rápida e direta ao ponto.